Queridos amigos, nossas saudações cordiais, estamos aqui de retorno, mais uma vez com grata satisfação para o canal Lições de Amor, neste quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos nos debruçando agora no capítulo 7º, intitulado As Primeiras Perseguições. Nesse capítulo nós estamos falando sobre a saga de Saulo de Tarso de perseguir cristãos, tentar desestruturar e impedir o desdobramento das ações da Casa do Caminho por Simão Pedro, João, Tiago e os apóstolos do Cristo. Nós já gravamos 2 vídeos com respeito a este capítulo, este é o terceiro. No vídeo anterior, nós falamos sobre a visita de Gamaliel à Casa do Caminho e de como que ele houvera saído enternecido, mexido, comovido com as obras ali desdobradas pelo apóstolo, notadamente na figura de Simão Pedro. E agora nós estamos falando sobre o comparecimento de Saulo de Tarso na Casa do Caminho, junto com o seu pelotão, a sua excursão, né? De forma a prender Tiago, Pedro, João e quem mais ele pudesse encontrar pela frente que aos seus olhos figurasse como uma ameaça à lei de Moisés. Bom, Emmanuel começa a narrar essa parte falando que os próprios Oséia Marcos e Samuel Natan, nós devemos nos lembrar no primeiro vídeo deste capítulo que nós falamos que eles, homens riquíssimos de Jerusalém, após ouvirem a preleção de Estevão no Sinédrio, ficaram comovidos de como, de uma forma brilhante, Estevão começa a falar sobre a história dos patriarcas, antes até de Moisés, concatenando o discurso da lei de Moisés com os ensinamentos moralmente elevados do próprio Cristo. E devido a ficarem sensibilizados com essa história, eles começam a ter uma atitude diferente perante a vida. Eles chamam os seus filhos, começam a repartir, né, designando a eles as partes da herança. Depois tudo que eles têm, eles começam a vender e doar para os pobres, né? No caso, para o pessoal da Casa do Caminho, reconhecendo assim a elevação daquela mensagem. E há aqui rumores na obra que eles houveram se convertido à própria fé cristã. Então, eles foram presos, vai dizer Emmanuel, sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito, né? Por conta dessa perseguição de Saulo de Tarso a todos os que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho ou que tinham uma identificação com essa proposta. E aí Emmanuel vai dizer: o moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância, depois do encarceramento de Oséias e Samuel, no reduto mesmo dos galileus obscuros que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Então ele realmente estava convicto daquilo que desdobraria nos últimos tempos. E aí ele bate a porta, Simão Pedro atende de forma serena, impassível, e ele pergunta: és tu, Simão Pedro, pescador antigo de Cafarnaum? Simão Pedro aquece com coragem, e aí Saulo dá de voz de prisão, né? Estás preso, achando-se triunfante, né? De acordo com aquele ato. Simão Pedro não oferece nenhum tipo de resistência à prisão e simplesmente pacífico, né? Se entrega. E aí Saulo objetou com escárnio: o mestre do caminho deve ter tido um grande exemplo de modelo de inércia e covardia. Eu ainda não encontrei nenhum indício de dignidade, né? E aí Simão Pedro reage com calma, mas falando de uma forma enérgica. O discípulo do Evangelho coloca o amor acima de todos os princípios, né? Saulo já estava mexido, tocado pela mensagem fraterna, né, ali vivida na Casa do Caminho, mas ele se controlava, né? Ele controlava as próprias emoções a fim de não comover-se com aquilo a ponto de voltar atrás. Era o orgulho de não voltar atrás, né? Era o orgulho de manter
a toda a pena, né, a todo custo, aquilo que era para ele o cumprimento de um dever. E aí ele, embora surpreendido, continua, né, entrando de porta em porta de forma ousada, adentrando nos apartamentos mais íntimos. E aí Emmanuel vai falar, né? Ele encontrava mendigos que o fitavam, tomados de espanto e de amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração. Mas se ele se esforçava para não perder a enfibratura implacável, de maneira a executar os seus projetos nos seus menores detalhes. Então ele mantinha-se ali para poder continuar no exercício do seu dever sem ser ferido por esse sentimento piegas na compreensão dele, né? Que na verdade é o mais autêntico amor e sentimento de piedade. Ele achava piedade uma fraqueza, no fundo, no fundo. Embora sentisse, né? E aí ele se defronta com João. João diz que se encomenda ao Cristo e ele continua na busca de Filipe e de Tiago. Mas antes solta, né, com irritação, uma chacota. Ouves, Clemente? O primeiro fala em julgo do Cristo, o segundo se encomenda ao próprio Cristo, e esse fala da superioridade do Cristo. Aonde nós vamos parar? E aí ele entra no próprio quarto de Tiago, e lá o acha ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés, e o contemplava com uma palidez marmórea. E aí ele fica meio atônito, não esperava encontrar um apóstolo de Cristo lendo ou compulsando a lei de Moisés. E aí Emmanuel vai narrar que na expectativa do cárcere, Tiago fizera aquilo como se estivesse cultuando um talismã, achando que a lei de Moisés ali poderia funcionar supersticiosamente como uma libertação dele da prisão. Na verdade, não é que ele estivesse querendo abjurar o Cristo. Ele estava querendo conciliar a mensagem do Cristo aos interesses contraditórios aos judeus. Ele fora evangelizado, digamos assim, na lei dos judeus. Mas ele tinha encontrado ressonância com os ensinamentos do Criador, porque via a benevolência, né? Via a mensagem sublime do Cristo. Mas ele queria equacionar sentimentos contraditórios. E aí Emmanuel vai dizer que, no fundo, ele não pudera compreender maiormente, como os outros companheiros, o sentido divino e oculto das lições do Evangelho, de entregar-se sem jaça nem detença, de sacrificar-se em prol de um ideal superior, né? Ele tentava ainda manter o controle e ele tentava funcionar como este meandro. E essa atitude prevista de Tiago realmente fez com que Saulo de Tarso o deixasse atônito, né? Ele pensou, só os espíritos profundamente aferrados ao judaísmo liam de joelhos os ensinamentos de Moisés. E aí ele perguntou, mas o que escolheis? Escolheis a lei ou o evangelho em primeiro lugar? E aí Tiago vai falar com inteligência. A lei é a primeira revelação divina. Com aquilo ele repetia Jesus, que mostrava que não vinha destruir a lei. Então ele repetia algo que para os judeus era muito caro. A lei é a primeira revelação. Não disse nenhuma mentira, mas não completou a frase, né? E aí Saulo de Tarso fica satisfeito com aquilo. Tudo bem, este homem fica em paz, né? Vê que pelo fato dele estar estudando de joelhos a lei de Moisés, ou pelo menos aparentando estar de joelhos estudando a lei de Moisés, não representava em si um risco. E aí Emmanuel vai dizer, a seu ver, fora o código do judaísmo o talismã que o conservara em liberdade. Desde esse dia, o irmão de Levi ia consolidar para sempre as suas tendências supersticiosas. Então, no fundo, ele estava utilizando ali aquele ato como uma superstição, achando que aquilo poderia o livrar, e realmente o livrou da prisão. Ele achava que aquilo o livrou da prisão, né? Simbolicamente, emblematicamente.
quando no fundo, foi a sua ação de subserviência à lei que houvera tocado Saulo de Tarso de uma forma especial. E aí as pessoas começam a se sensibilizar, porque eles estavam prendendo Simão, João, Filipe. O que ia ser das outras pessoas? Estevão já estava na prisão. O que ia ser da casa do caminho agora? E aí o velho Samônio se levanta, né? E aí Emmanuel vai dizer: recordando-se do tempo em que podia mandar e ser obedecido, aproximou-se de Saulo com desassombro. Nós precisamos saber aonde vão esses prisioneiros. E aí Saulo também responde com desassombro. Quem você acha que é para falar assim comigo, desse jeito, né? Para trás. Será possível que um homem da lei tenha de dar satisfações a um velho imundo? E aí Samônio lhe diz: para você ou para a lei, eu sou um velho imundo, mas para Simão Pedro eu sou um irmão. Ele me viu com respeito. Eu fui tratado aqui com ternura e com carinho. Fui assistido nas minhas dificuldades. Fui assistido nos meus sofrimentos mais íntimos. Enquanto Jerusalém e o Sinédrio me virou as costas e me colocou no monturo, no vale dos imundos, aqui eu fui recebido como um filho de Deus. E aí começa a falar, né? É indispensável saberdes que se o Eterno é fator supremo da ordem, o Evangelho nos ensina a buscar em sua providência o carinho de um pai. Onde estão vossas casas de arrimo aos oprimidos da sorte? Quando vos lembrastes de um asilo para os mais infelizes, enganai-vos, se supondes inércia em nossa atitude. E aí Saulo fica mexido com aquilo, mas ele não dá o braço a torcer. E aí ele responde com agressividade, porque aquilo o havia mexido. Cala-te, miserável. E aí pede que um dos seus asseclas dê 10 bastonadas para castigar a língua insolente e viperina daquele pobre homem. E aí Emmanuel vai dizer: o próprio Saulo intimamente estava comovido, mas não desejava atrair a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. Então ele mantinha aquela sua intrepidez, aquela sua braveza como máscara, né? Com um recurso externo para esconder os seus sentimentos interiores. Ele queria ocultar aquilo que ele achava que era fraqueza, quando na verdade era autêntica piedade. É isso, meus amigos. Muita paz a todos e até a próxima, se Jesus permitir.